Olá, eu sou Giovan Martins Guimarães, professor e arqueólogo. Eu cresci no município de Jaguaruna, mas foi apenas na graduação quando eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a milenária história dos sambaquis. Neste documentário, vamos expor juntos a história fascinante dos sambaquis, seus legados culturais e as implicações futuras para esses patrimônios. Através de conversas com especialistas e imagens de pesquisas, revelaremos a história e a cultura. E discutiremos os desafios para a conservação desses patrimônios. Prepare-se para uma jornada de descoberta e valorização de um legado cultural de fundamental importância para gerações futuras. A palavra sambaqui, ela vem da língua tupi-guarani, da palavra tamba, que quer dizer concha, e ki, amontoado. Literalmente ela quer dizer amontoado de concha. Essas estruturas por muito tempo se discutiu se eram formações naturais ou se eram formações antrópicas. A partir de pesquisas já iniciadas aqui no estado de Santa Catarina no século XIX, foi se aprimorando e conhecendo mais sobre esses sítios arqueológicos. Claro que trazendo todas as riquezas de métodos e novas tecnologias que foram sendo descobertas. Vamos explorar a origem e a importância dos sambaquis com especialistas e pessoas que vivem próximo a estes sítios. Prepare-se para desvendar os segredos guardados por esses montes de conchas que nos conectam diretamente com o passado pré-colonial do Brasil. Hoje a gente está aqui no município de Laguna. A gente está visitando o sítio Cabeçudas 1. Nós viemos falar com uma pesquisadora que atua há muitos anos aqui e tentar compreender um pouco mais do que eram os sambaquis, para que eles serviam, né? O que eram essas grandes produções culturais, resultados então dessa grande cultura que existiu aqui nessa região, que era esses povos que denominamos atualmente como povos sambaqueiros. Daisy, são muitos anos que tu se dedicou às pesquisas arqueológicas aqui nessa região, compreendendo mais dos sambaquis, né, esses grupos sambaqueiros aqui. Pode explicar um pouquinho pra gente o que eram esses sambaquis? Então, Giovan, a pesquisa aqui na nossa região, no sul de Santa Catarina, ela começa em 1997, né, com o pessoal lá da USP, do Museu Nacional, e a gente já eu comecei a me incluir nessa pesquisa a partir de 99, quando eu começo o mestrado. E naquele momento que a gente começou, todas as pessoas diziam que sambaqui era o resto do dilúvio. E com o desenvolvimento das pesquisas, com a escavação sistemática de sítios de sambaquis como Jabuticabeira, a gente percebe que o sambaqui tem uma função, que não é isso que se dizia popularmente, resto do dilúvio, né? Mas o sambaqui foi um espaço construído intencionalmente pelas populações que habitaram o litoral de Santa Catarina em períodos pré-coloniais, né? E que essa construção, ela tinha um porquê. Depois que as pessoas enterravam seus mortos, eles voltavam várias vezes, levavam alimentos, né? A gente vê marcas de fogueira, a gente vê marcas de festins alimentares, de continuidade, né? Né? Uma área de 7,5 por 7,5. É verdade. Sim, são muitas conchas já. Essa foi a nossa área de sepultamento mesmo. Esse é o ponto central, mais ou menos, né? E tá ali, ó. Em pensar que era uma área que não se esperava encontrar tantos sepultamentos. Não, né? Já numa área tão periférica nada, do sítio, né? Absolutamente nada. Mais de 20 sepultamentos retirados dessa área de 7,5 por 7,5. Aqui no sítio Cabeçudas 1, a gente vai ter dois tipos de sítios arqueológicos muito interessantes. A gente tem um monte de conchas onde eram feitos rituais e a gente vai ter também esse espaço
que eram espaços de produção artefatual, ou seja, onde eles estavam fazendo os seus artefatos, os objetos em pedra, né? Então a gente vai ver uma série de marcas aqui, que é muito importante a gente destacar isso, principalmente pela uma questão de preservação desse sítio, né? Então o que a gente está vendo aqui são amoladores ou afiadores, né? Como costumamos chamar. Como eles fazem artefatos em pedra polida, eles colocam nesse espaço água, areia e com movimentos circulares, né, ou de vai e vem, eles vão dando uma superfície alisada no artefato de pedra, né? Então a gente vai ver os machados, né, de pedra polida, a gente vai ver os ólitos que comentamos ainda há pouco, que eram produzidos nesses espaços. Então esse movimento repetitivo com água e areia ia dando essa superfície alisada para as peças, né? Então a gente vai ver os amoladores, né, os afiadores, que são essas estrias aqui que a gente pode ver, né? Aproveitando o caminho, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da monumentalidade do sítio, né? Essa grandiosidade dos sítios arqueológicos. Você falou que esses espaços eram sepultamentos, eram áreas onde eles estavam sepultando esses mortos, mas por que essa altura, né? Tantos metros, né? A gente tem relatos aí, como o Rohr, um arqueólogo que atuou aqui na região na década de 60, de sítios que ultrapassavam aí os seus 50 metros, chegando até 70 metros de altura. A questão da altura dos sambaquis, ela pode estar relacionada com o tempo, a ocupação desse sítio, então muitos anos, muitos séculos sendo ocupado, e ele vai aumentando à medida que as populações vão utilizando para as suas cerimônias, né? E também, agora a gente está chegando próximo à lagoa aqui, a gente pode perceber que eles são grandes marcadores de território. É como se houvesse uma comunicação realmente entre eles, uma comunicação espacial, né, territorial. Então aqui, onde a gente pode ver o sambaqui do Farol de Santa Marta, a gente pode ver mais para frente o sambaqui da Galheta, pode ver o sambaqui do Ipoã antes da Galheta ainda, né? Aqui nós mapeamos um sítiozinho ali na Pedra Chata, né? Consegue ver os sambaquis da região de Maruí, que alguns estão nas ilhas, outros estão bem próximos à lagoa. Então, se a gente imaginar esse território aqui, numa noite, onde todos estão acendendo as fogueiras, né? E todos estão se conectando, se interconectando por meio visual mesmo, né? Tu não está conversando no celular, mas você está vendo a fogueira lá do Sambaqui da Galheta, lá do Sambaqui do Ipoã, lá do Sambaqui do Farol de Santa Marta. Como um sinalizador, como né? Um sinalizador, como um marcador mesmo de território, né? São territórios sambaquieiros que foram sendo construídos ao longo de séculos. Os povos sambaquieiros, eles nos deixaram um importante legado, presente em várias partes do litoral brasileiro, aqui em Santa Catarina também. A gente vai encontrar esses grandes amontoados de conchas que podem chegar a dezenas de metros de altura, mas não é só o sítio que chama a atenção, é a complexidade social desses grupos também. Esses povos, eles estavam vivendo próximo dessas áreas lagunares, né? Tinham uma dieta baseada na captura do peixe, a caça de animais. Tinham também uma sofisticada produção de artefatos, como artefatos em material lítico, osso, concha, né? Que estavam bastante presentes. A gente está aqui no sítio Congonhas 2, fica no município de Tubarão, já muito próximo da divisa entre Tubarão e Jaguaruna. Então a gente consegue ver aqui nesse sítio a composição estratigráfica, né? O que é essas camadas que formam o sítio arqueológico, né? Então a gente vai ver aqui que as camadas elas são diferentes, né? A composição dela, algumas são mais densa com conchas, outras podem ter um pouco mais de terra, outro carvão juntamente, né? Há também uma variação nessas conchas, né? Então a gente encontra bastante concha bivalve, né? Então como principalmente o berbigão, que é muito presente aqui mais lá
acima a gente vai encontrar algumas ostras, né? E assim então entender como que é a composição do sítio arqueológico, né? Desse sambaqui, que na verdade ele é um amontoado de pequenos montinhos que foram sendo empilhados sucessivamente até formar essas grandes montanhas que a gente vai encontrar aqui no litoral de Santa Catarina. Como que nós na arqueologia conseguimos afirmar de forma tão incisiva de que há essa intencionalidade e que há esse movimento no pós-morte que fica registrado ali no sítio arqueológico? No Sambaqui, as pessoas que estavam enterradas ali, a gente percebe na estratigrafia, a partir da área onde estava sepultado, as camadas estratigráficas acima demonstravam esses retornos. Nas camadas estratigráficas a gente observava fogueira, a gente observava vestígios alimentares, a gente observava restos de madeira, né, indicando que poderiam estar cercando para impedir que algum animal fosse ali, porque as covas eram rasas, então eles botavam às vezes pedras, eles cercavam, como no Jabe, né, com madeira para impedir que animais viessem e retirassem o morto. Então assim, esse retorno ao espaço cerimonial era um contínuo. E um outro elemento que a gente infere também é que às vezes na estratigrafia não tinha evidência de fogueira, não tinha evidência de alimento, mas tinha evidência de uma nova camada de concha. É como se você quisesse reverenciar aquele morto com cuidado. É igual você ir lá no túmulo de um parente, pintar ou botar um piso na lápide, né? Alguma coisa assim, fazer alguma coisa nova na lápide. Hoje a gente está aqui na região de Figueirinha, também no município de Jaguaruna, conhecendo mais sobre esses sítios. Só mais próximo dessas áreas a gente consegue ter uma ideia da monumentalidade desses sítios, alguns ultrapassando ainda hoje mais de 20 metros de altura, chegando muito próximo dos 30 metros de altura, como esse sítio que a gente está, né, que tem mais de 4.000 anos de história, né? São sítios que estão presentes aqui nessa região. Alguns levaram centenas de anos para serem construídos, alguns ultrapassando isso, chegando a mais de 1.000 anos de construção, né? E nessa paisagem a gente consegue ver vários sítios arqueológicos e reforçando aquela ideia de comunicação entre eles, né? Que a gente poderia de um sítio arqueológico ver o outro. Ao longo do documentário, a gente tem falado dos sítios sambaquis que são bastante recorrentes aqui no litoral de Santa Catarina, mas eles não são exclusivos aqui do território brasileiro. A gente vai encontrar outros sítios dessa natureza, são esses empilhamentos de concha, em outras regiões do mundo. E hoje a gente está aqui para conversar com o pesquisador e arqueólogo Miguel Feio, onde ele vai compartilhar conosco um pouco da característica desses sítios que são encontrados também no território português. Olá, Miguel. Antecipadamente gostaria de agradecer a tua presença. A gente está aqui ao longo desse documentário falando sobre um tipo de sítio arqueológico muito recorrente aqui em Santa Catarina, que são os sambaquis, que são esses montes de conchas. E ao longo do documentário a gente tem comentado que são encontrados em outros lugares do mundo também esses concheiros, como é o caso de Portugal, e eu gostaria de aproveitar um pouco o teu conhecimento acerca do patrimônio arqueológico em Portugal e que compartilhasse com a gente um pouco das características desses sítios que são encontrados aí em Portugal. Obrigado, Giovan, pelo convite e que eu muito me entusiasmo a poder partilhar convosco este conhecimento. Quando estive em 2015 em Santa Catarina e pude participar em várias visitas guiadas, consegui constatar de facto esses sítios arqueológicos, esse património fantástico e muito expressivo, com grandes evidências, o que muito me entusiasmou a estar inclusivamente mais atento a Portugal. Como sabes, o meu campo de estudo de investigação é a educação, doutorando na área da educação, e olho um bocadinho para o património em termos gerais, até pelo aquilo que significa do ponto de vista dos valores da Unesco, mas é
A arqueologia dos concheiros é um fenómeno que me parece que seja global, com expressões distintas em vários continentes, mas sempre associada a modos de vida humanos, que são fortemente ligados aos ambientes normalmente costeiros ou estuarinos. No nosso caso, em Portugal, os concheiros situam-se cronologicamente no Mesolítico, entre os 8.000 e os 5.000 anos antes do presente, e representam algumas das mais antigas ocupações humanas estáveis, digamos assim, no nosso território, que normalmente são compostos por acumulações de conchas, restos alimentares, artefactos também líticos e por vezes também enterramentos, o que testemunha também sociedades com modos de vida complexos, mas curiosamente, sem agricultura e nem cerâmica. Em contraste, os chambaquis do Brasil, naquilo que é a nossa perspectiva, né, e partilhada por vós também, embora também associados a ambientes aquáticos, apresentam uma maior longevidade. É essa a ideia que percebemos, não é? Uma longevidade cronológica, prolongando-se até cerca de 1000 anos antes do presente, e até mesmo ao período colonial, em algumas regiões, penso eu. Sim, aqui nessa região em especial, né, Miguel, a gente vai encontrar mais de 7.500 anos, até períodos mais recentes, 3.000, 3.500, alguns avançando muito mais, como bem colocaste. Né? E são monumentais, né? Com dezenas de metros de altura, e normalmente revelam sempre uma grande diversidade ritual e simbólica, com inclusivamente práticas funerárias complexas e indícios também inclusivamente de uma organização social hierarquizada. Isso é de facto distinto, mas também muito admirável. Perfeito. Miguel, gostaria de agradecer imensamente a tua participação, as tuas contribuições. Espero manter esse elo sempre muito ativo nessa troca de experiência entre o que estamos fazendo ao longo desse tempo. Muito obrigado e conversaremos mais adiante. Muito obrigado, Giovanni, também por esta oportunidade, toda a equipa. Um bem-aja e estamos aí para continuar a nossa investigação, o nosso trabalho na valorização do nosso território. Os sambaquis, eles serviam para propósitos que iam muito além de espaços de descartes de resíduos. Eles serviam como áreas para as práticas vitais desses grupos que viviam nesses locais. Neste momento, vamos explorar os sambaquis, que eram utilizados não apenas para sepultar seus mortos, refletindo aí suas crenças, seus rituais, mas também como locais para a realização de suas celebrações e também como pontos estratégicos para a caça e a pesca. Visitaremos espaços que abrigam artefatos retirados de sambaquis. E através de imagens detalhadas, vamos compreender mais a história desses povos. Me acompanhe enquanto conversamos com especialistas que nos ajudarão a desvendar os múltiplos usos dos sambaquis e a importância que tinham nas sociedades pré-coloniais. Hoje eu estou aqui no Museu Cidade Jaguaruna. A gente veio conhecer um pouco mais do acervo arqueológico do museu e conversar com Gilson Paes. Gilson, quando que essa coleção aqui no Museu Cidade Jaguaruna foi aberta ao público e que o público começou a visitar esses artefatos que estão aqui no museu? Então, em 1996 foi criado o Museu Cidade Jaguaruna, né? Então, um advogado chamado Marco Machado, que era secretário de administração na época da gestão do Hilton Osni Ferreira, conseguiu a casa, né, que era da Estrada de Ferro, conseguir a desapropriação da senhora que morava aqui, que era mulher do agente ferroviário, e transformou essa casa no Museu da Cidade. Aí o pessoal, né, que tinha artefatos, materiais, né, doaram para o museu, e veio a ideia também de montar essa sala que era a parte para fazer, contar a história, a pré-história, né, do nosso município. E, Gilson, em números, assim, vocês têm uma ideia de qual que é o tamanho da coleção, do acervo que vocês têm aqui relacionado aos povos pré-coloniais?
material dos sambaquis específico, esse material lítico, a gente tem muito, né? Porque a gente tem a reserva técnica também, que é só desse material, né? Desses homens coletores, caçadores e pescadores, né? Mas nós temos também materiais do Tupi-Guarani, né? São vários sítios arqueológicos, que são as urnas funerárias, né? São aquele material que a gente tem exposto também aqui no museu, né? Então é bem recorrente, mas como bem colocaste, né, os sítios guaranis também estão bastante presentes aqui na área do município, né? É a que a gente, vamos dizer assim, que a gente deixa aqui para demonstrar, né? Como eles faziam aqui para afiar, né, as ferramentas deles, né? Então, isso aqui é um trabalho da professora Rosilda, né, professora de História, e eu sempre digo para as crianças que é o sambaqui visto por dentro, né, vendo os recheios ali dentro, né, o resto de fogueira, as marcas, né. Fica bem didático, né, eles têm a possibilidade de ver como que eles vai se formando, né, entender que o sambaqui não é uma construção única, né, ele na verdade a composição dele é várias camadas, né. Para conhecer mais sobre os objetos que eram produzidos pelos grupos sambaqueiros, viemos hoje, aqui no Laboratório de Arqueologia da Unisul, conhecer em seu acervo objetos, artefatos que foram produzidos pelos povos sambaqueiros. Aqui, nesse acervo, a gente vai conhecer principalmente o material lítico e a gente vai ver algumas diferenças desses objetos, né, como peso de redes, como eles tinham uma indústria pesqueira bastante desenvolvida, então é muito comum encontrar os artefatos feitos em pedras, né? Esses objetos aqui a gente consegue ver claramente as áreas de amarração, né, onde elas serviam de peso, né? Obviamente, por que a gente vai encontrar o material lítico? Ele é um material que é super resistente, ele vai se perpetuar aí no ambiente, né? Diferente das fibras vegetais que eram utilizadas como rede, por isso que a gente não é tão comum encontrar. Não significa que não se encontre, né? Não é tão comum, precisa de condições muito específicas para serem encontrados, né? Principalmente quando elas estão em ambiente úmido. Nesse caso aqui a gente vai encontrar só o peso de rede, né? Então a gente vai ver os espaços de amarração, né, que estão presentes nesse material lítico, né? Os machados feitos em pedra, né? Aqui a gente consegue ver um gume, né, bem afiado, né, do material lítico, então a gente vê que ele é afiado mesmo nas oficinas líticas. Como já foi demonstrado ao longo das nossas conversas aqui, as áreas de amarração também presentes nos artefatos. Outro tipo de material que a gente vai encontrar é pilão e mão de pilão, né? Aqui a gente tem um pilão, né, que é utilizado para macerar alimentos, né, preparar alguma medicina também, que poderia estar sendo utilizado nesse tipo de objeto, né? O quebra-coquinho, né, e aqui a gente pode ver um material um artefato que é versátil, né, ele tanto pode ser para quebrar amêndoas de palmeiras, né, que a gente vai ter aqui na região, como também para acender fogueiras, né, como as cenas que a gente vê de filme, né, com a madeira, quando a gente vai rodando ela sobre esses espaços e vai deixando esse suco aqui também na rocha. Outro tipo de artefato também que a gente vai encontrar no contexto dos povos sambaqueiros são os zoólitos, né, que zoou animal, lito de pedra, né? Então são essas esculturas feitas em pedra, né? Então a gente vai ver uma série de esculturas com uma estilística assim, né, muito bem produzida e muito bem detalhada, né? A gente consegue ver aqui desde os sulcos aqui ligados às nadadeiras do animal, a gente vai ver aqui a boca, né? A gente vê também algumas representações aqui na parte de baixo e principalmente a gente vai encontrar também essa depressão, que acredita-se que pode estar sendo utilizada também para algum tipo de ritual, né, que é ligado também aos grupos para macerar algum tipo de planta. A gente vai encontrar isso em outras peças também, né? Além dessa escultura que é um peixe, a gente vai ter aqui uma que tem uma forma de ave, né? A gente tem outros também, tubarão, né? Outros animais marinhos também, né? Então a gente vê a representação da parte das asas, a cabeça, né? Então presente aqui na peça. Essa é apenas uma parte, né, da dimensão da produção artefatual desses grupos.
Para falar sobre as características físicas e entender um pouco mais do contexto de ocupação aqui em Santa Catarina, hoje eu vim aqui no município de Garopaba, na Praia da Ferrugem, junto ao sítio Capão de Garopaba, conversar com a bioarqueóloga Glória de Mamã. Glória, a gente percebe que os grupos sambaqueiros eles têm essa relação muito forte com esses ambientes aquáticos. Que relações, assim, que marcadores que tu observa nas análises, nas pesquisas aí, que dá para consagrar ainda mais essa relação a partir dos marcadores nos membros, né, superiores, inferiores dos indivíduos? A gente já tem estudos em relação aos membros anteriores e os membros posteriores de marcadores da musculatura. Então são marcas que reforçam aquela musculatura que foi trabalhada, que houve um trabalho contínuo, como por exemplo, a gente identifica que nos braços a questão do remo e a questão de puxar a rede. E assim como as pernas também estão relacionadas com a questão da força que eles também faziam nos seus momentos de canoas, enfim. Então, um outro fator relacionado à questão de dente, na minha pesquisa, quando eu fiz o mestrado, foi um sítio do Rio de Janeiro. E o que eu observei? Que as mulheres tiveram um desgaste intenso. Então, elas, pode-se inferir que elas tinham ou uma alimentação diferenciada em algum momento, teve alguma coisa relacionada que fez com que acontecesse isso, que as mulheres tivessem esse percentual mais alto, mais intenso de desgaste. Talvez a própria produção de artefatos, como tu havia colocado? Pode ser, porque talvez trabalhando com as fibras, algo assim. Inclusive teve um indivíduo que a gente achou que tinha, sim, a questão de ferramenta, né? De o dente ser utilizado para a ferramenta. Aqui a gente tem esses afiadores, né? Esse aqui, né? Isso. Que a gente imagina, né, aqui que eles faziam um movimento, talvez algo para fazer uma ferramenta mais cortante. Um gume, né? Tipo um gume, tipo uma faca, um machado, algo que fosse que a ferramenta que eles estavam produzindo fosse mais cortante. Então, por isso, tem esses afiadores. E agora, uma outra coisa que eu acho que é bem importante falar, por exemplo, a gente nota ali no costão mesmo, que tem as bacias de polimento, que elas foram arrancadas com alguma ferramenta, foram retiradas. Inclusive, ontem, o meu vizinho que é pescador, ele fez esse relato. Ele disse, já notou que está diminuindo? E a gente vê que foi retirado. Eu falei, sim. Então, qual a finalidade de retirar? A gente não pode dizer de uma forma assertiva. Mas se entende que alguém tem interesse nesse objeto. Tem duas coisas. Mais recentemente também tem todo um mercado ilegal. Mercado ilegal, exatamente. Um tráfico de peças arqueológicas. Que realmente é proibido e é um ato criminoso, né, considerado no país. E tem também, num passado histórico, Glória, muitos entendiam esses como espaços que poderiam ter algum tipo de tesouro. Sim, e também de destruição, atrás de uma pote de moedas de ouro, de bacias. Dos jesuítas. Então aqui é a região que a gente sabe que onde já apareceram alguns sepultamentos, tá? Então nessa região é o que está se tentando preservar para que as trilhas não aconteçam aqui. Então, e daí aqui dá para ver alguma coisa ainda de pacote, tá vendo? Olha, eu acho que não é um longo o pé no braço. Pequeno? Parece muito reto. Dá para ver aqui. Aqui é osso humano, Glória? Sim. Eu tô achando... porque ele é redondo, ó. Mas tu acha que é costela? Não, acho que não. Que tá muito agora aqui, reto é porque eu tava olhando ele só de um plano, agora eu tô vendo ele aqui, ó. Então, aqui também a gente visualiza, ó, claramente resquícios de ossos. Então nós temos um osso longo aqui bem exposto e isso tudo é erosão que tá trazendo. Então, Glória, esse sítio ele assume uma característica muito parecida com o que a gente tem na Galheta, em Laguna. Ele não assume aquela característica, por exemplo, do cabeçudas, como tu tinha colocado. Tal, tem uma diferenciação. Né? Que aqui tu tem muito a questão granítica, né?
A base do morro, né? Então tá florando para todo lado aqui. A gente imagina, né? Porque sempre se relaciona quando tu tem uma oficina lítica que eles tinham que morar perto, né? Então eles não moravam aqui, digamos, mas aqui no Costão a gente tem ali a base da construção conchífera. Então acredita-se que ali por ter árvores, que então fosse o abrigo, né? Provavelmente o local de moradia, e que eles vinham aqui fazer além dos sepultamentos, era a oficina lítica, né? Glória, a gente viu um pacote ali no qual a gente tinha um afloramento de ossos. Que outros pontos assim que já tem visto aqui nessas áreas que pode mostrar pra gente? Sim, então a gente, na verdade, caminhando, Giovanni, a gente acaba encontrando ossos, né? Então, assim, a gente vê que todo esse entorno, assim, com o tempo, ele vai surgindo. Tem um ponto que eu posso te mostrar aqui, onde a gente visualizou também. Isso é um indicativo assim da importância da gestão, né, do sítio, né? Por isso esse cuidado de certos lugares não ter trânsito de pessoas, como também os lugares que não tem problema para chegar, por exemplo, nas piscinas naturais, que seja conduzido de uma forma correta, né? Então aqui, ó, Giovanni, você consegue visualizar que é uma calota, que ela tá... E tá com a concreção. Concreção, isso que eu falei. Essa aqui, aqui também é? Então, esse aqui eu acho que não, tá? Tá, aqui é cimento. Pra mim, aqui, eu tenho que ver com isso. Tá, E a importância, né, Glória, quando as pessoas observarem que a importância de se manter esse tipo de material no local, né? Sim, que não seja retirado de maneira nenhuma. É mais fácil, né, avisar uma equipe, né, ou o IFAM, ou então uma equipe de pesquisadores, né, para que deem uma olhada, mas não retirar, porque às vezes as pessoas têm esse ímpeto de querer achar, vou preservar, vou tirar do local, vou tirar, né? E a gente tenha sempre um cuidado que a gente precisa, os materiais arqueológicos, eles precisam estar sempre relacionados com os espaços, né, os territórios onde eles são encontrados. Sim, eu acho que eu já bato nessa tecla, né, do sambaquis, de que eles devem continuar no local, que seja feita uma identificação daquele ponto, mesmo que seja um loteamento, que ele seja preservado no local, que fique em loco, até para dar visibilidade da importância do patrimônio, porque de que adianta também você retirar, tudo bem, ele não vai ser impactado, mas ele vai ser encaixotado dentro de um acervo e lá ele vai ficar. Então ele acaba perdendo, digamos que, essa relação, né, espiritual, enfim. Os sambaquis, eles não surgiram ao acaso. Eles estavam estrategicamente localizados junto às áreas litorâneas, onde eles podiam captar aí os recursos para a construção dos sambaquis, os mariscos, né? Então sempre estavam próximos aí do mar, das lagoas, rios, né? Locais onde tem uma grande oferta de material conchífero. Esse sítio é bastante emblemático no sentido que ele está na borda do que a gente chama da Paleolagoa, né? Está muito próximo aqui. É uma região bastante emblemática porque a gente consegue visualizar toda a região. O que a gente consegue ver aqui de planície era uma área ocupada pelo mar, né? O que a gente chama de laguna, essa lagoa que tem essa ligação com o mar. Agora a gente está numa região que basicamente é um centro da Paleolagoa, né? Então a gente está na parte mais baixa, onde essa área no período pré-colonial era ocupada por água, onde esses povos estavam vivendo, coletando os seus recursos, construindo, sobrevivendo nesse espaço.
nessa região podemos compreender bem como funcionava esse processo de transgressão e regressão marinha, né? Ou seja, quando o mar transgrediu a atual linha aí que a gente vai ter do litoral, ela vai ocupando essas áreas, essas planícies. Então, essa área plana que podemos ver aqui ao redor eram áreas do fundo da paleolagoa, ou seja, nesse processo de transgressão marinha ele ocupa toda essa área até chegar na borda, né, desses morros que a gente vai ver aqui, esses primeiros elevados nessa região. Por que as comunidades que construíram os sambaquis desapareceram? Essa é uma pergunta que nos leva a uma investigação para compreender os diversos fatores que interferiram nessa mudança dessa sociedade. Alterações climáticas, mudanças culturais e sociais são algumas das hipóteses que os pesquisadores têm explorado. Vamos mergulhar nas possíveis causas que levaram à interrupção da construção dos grandes sambaquis e conversar com especialistas e compreender as teorias mais recentes. Hoje eu vim falar com a arqueóloga Jéssica Cardoso para ver o que ela vem pesquisando ao longo desses anos, e entender, né, como objeto de estudo dela, esse processo de transformação dessa cultura que era tão presente aqui nessa região. A gente tem falado com pesquisadores ao longo desse tempo, tentando evidenciar um pouco mais do que está sendo feito de pesquisas acerca dos sambaquis aqui da região sul do estado de Santa Catarina. E uma das perguntas que nos intrigam muito é sobre por que esses sítios pararam de ser construídos, mesmo antes da chegada do colonizador aqui na região. Esses sítios não estavam mais sendo construídos. Eu sei que tu vem pesquisando ao longo desse tempo, né? O que tu tem descoberto acerca dessa questão? Eu acho que quando a gente pensa nessa pergunta de modo bem geral e fático, a resposta é que a gente não tem uma resposta ainda, a gente não sabe com certeza o que ocorreu. Como eu falei, acho que teriam duas grandes hipóteses, né, que é uma coisa que vem sendo discutida já há muitos anos. Uma era esse contato e essa possível substituição de uma população por outra população. Então essa era a hipótese, digamos, cultural, né, de transição cultural. E uma outra hipótese seria ambiental. Seria que pelo fato de que o nível do mar estivesse recuando e as lagoas estivessem secando ao longo do tempo, ocorresse uma diminuição nos bancos de conchas, né, na disponibilidade de moluscos. E por isso, esses sítios, né, formados por conchas teriam parado de ser construídos. Então teria essa vertente cultural e uma vertente ambiental, assim, a grosso modo, né, falando. E com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos últimos tempos, a gente descobriu que, na verdade, não é uma resposta, não é uma coisa fácil de responder se foi uma coisa ou outra. Possivelmente pode ter sido as duas coisas. Puderam ter fatores culturais, puderam ter fatores ambientais. E um dos fatores, eu acho que a gente pode destacar, que é algo que eu defendo na tese, é a ausência de uma migração. Né, a ausência de uma migração dessa população que vivia no Planalto e na encosta para a costa, de modo que substituísse uma população da outra. Isso sim reforça tanto nos dados obtidos com isótopos, né, com as análises de isótopos, análises químicas, mas também nos estudos recentes de DNA antigo. Foi conseguido extrair, é muito difícil conseguir extrair DNA de remanescentes humanos antigos, né? Então, dos 5 sepultamentos que foram tentados extrair DNA do Galheta 4, só um foi possível extrair, né? Foi obtido um material com qualidade o suficiente para que conseguisse fazer uma análise de DNA confiável. E esse único indivíduo apresentou um DNA compatível aos outros sambaqueiros da região. Então, acho que isso também reforça os resultados que eu obtive na tese, quando a gente compara tudo. E essa questão, né, acho que talvez seja importante de pontuar, dessas análises recentes que estão sendo desenvolvidas de isótopos, de DNA antigo, outras análises moleculares, elas estão sendo uma revolução científica para a arqueologia. Certo, obrigado, Jéssica. Foi um prazer conversar contigo aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Uma coisa muito importante de estar nessa região é que a gente consegue compreender a forma como esses grupos ocupavam essa região.
eles estavam numa área muito próxima de captação de recurso, né, das conchas para produzir esses sítios, construir esses sítios arqueológicos, né, e eles estavam ocupando sempre essa área de laguna, né, que a gente já comentou em outros quadros, né, falando mais sobre essa forma de ocupação, né, e a gente consegue então visualizar que esses sítios estão na borda que chamamos de paleolaguna. Para conversar sobre a destruição dos sambaquis e as ações que envolvem as comunidades que moram próximas aos sambaquis, aos sítios arqueológicos, viemos até aqui no município de Jaguaruna, no sítio Garopaba do Sul 1, conversar com a pesquisadora e arqueóloga professora Bruna Zamparetti e a moradora e historiadora Tatiana Matos. A gente vai caminhar ainda sobre as áreas aqui do sítio, entender um pouquinho mais, mas aqui a gente está numa área muito interessante, né, que é essa área que evidencia muito esses processos de destruição de sítio arqueológico, né? Sim, os sítios arqueológicos sambaquis foram intensamente, né, destruídos no passado, principalmente para mineração, produção de cal. Né? E aqui a gente vê alguns registros, evidências desse período histórico do sítio arqueológico, que são essas marcas de retirada das conchas para a produção de cal, as moinhas deixadas dessa produção também, que durou pelo menos até próximo aos anos 80. Ainda que a lei de proteção aos sítios arqueológicos seja dos anos 60, essa prática, né, perdurou durante bastante tempo na nossa região. Inclusive havia, né, uma caieira aqui próxima ao sítio arqueológico, então a gente tem um registro intenso do desmonte desse sítio arqueológico e a gente fica imaginando, né, a dimensão que ele tinha. Se ele já é hoje gigantesco, né, monumental, ele era muito maior antes desse processo. O Rohr descreve que esse sítio era um dos que a gente tinha aqui na região que possivelmente ultrapassavam os 70 metros de altura. Eu acho que muito interessante para a gente compreender um pouco desse processo, né, entender qual o impacto disso e a dimensão do que era produzido nesse espaço, por exemplo, fazer uma relação com a história do Brasil, né? A gente tem 500 anos de história. Esse sítio, com as informações que a gente consegue coletar hoje nele, de base e topo, são mais de 1000 anos de história, ou seja, o Brasil tem metade da história, né, do período histórico, aliás. Seu Neveraldo, a gente veio conhecer aqui o sítio Carniça 1 e a gente visualizou que lá fora a gente vai ver um forno da caíra. O senhor chegou a presenciar o funcionamento da caíra aqui nesse espaço? Eu tenho pouca lembrança,
Mas eu lembro que às vezes, quando eles queimavam a concha, abaixava aquela poeira da queimação da concha e a minha mãe tinha que mudar a gente do local, porque baixava e era muito forte e a gente não conseguia respirar. Isso eu creio que seja em 72, 71 por aí. Então é o que acontecia na região. E tinha muitas na época. Deveria ter umas 10 caeiras por aí, nessa comunidade nossa aqui. Preservado, ele é desde a época do padre, né? Então a gente vem com a Deise apareceu a Deise da Unisul, agora tu, e sempre a gente vem com essa mentalidade de preservar. Essas marcas que estão evidentes aqui nesses espaços são evidências, né, da prática de motocross, que é uma prática proibida nesses espaços, e motoqueiros, né, avançam sobre essas áreas e acabam também aumentando esses processos destrutivos dos sítios arqueológicos. A gente está vendo essas 3 marcas, né? Se a gente for no outro lado do sítio, a gente vai ver também. E é muito importante a mobilização do poder público, por exemplo, para fazer a manutenção do cercamento do sítio arqueológico, não para impedir que as pessoas visitem, conheçam toda a grandiosidade desse sítio arqueológico, mas para que práticas como essa sejam impedidas. Aqui mais à frente a gente já vai conseguir ver, por exemplo, a cerca já está toda caída. Isso acaba facilitando a invasão desses praticantes desse tipo de esporte e acabam destruindo mais o sítio arqueológico. Então a gente vê que nessa face, né, a gente tem a cerca quase toda caída, assim como em outros espaços também. Então é muito importante a manutenção do cercamento, né, dessas áreas para não aumentar o processo destrutivo do sítio. Pessoal, pode aguardar mais aqui, ó. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pessoal, aqui ó. Ninguém. Vamos lá, né, Bruna? Vamos lá, pessoal, sem correr. Desde o momento que a gente entrar, a gente já está no Sambaqui, tá? Hoje a gente está aqui no sítio Garopaba do Sul 1, em Jaguaruna, conhecendo mais esse sítio arqueológico. A gente está em uma atividade de educação patrimonial com uma escola da rede pública do estado aqui de Santa Catarina, que eu acho que é um momento muito importante, onde as crianças têm a oportunidade de conhecer, vivenciar esse espaço, entender o que é o sítio arqueológico que a gente trabalhou lá em sala de aula, mas para além disso, conhecer essa paisagem, o que compõe essa paisagem. O sítio arqueológico, tudo que a gente traz, a gente leva, e tudo que é do sítio arqueológico a gente deixa. Por ser esse espaço onde a gente está colocando, amontoando conchas, e que esses povos fizeram seus rituais, é um sítio arqueológico. A questão de que esse sambaqui é um sambaqui grande e que não tem tantas pessoas enterradas quanto outros sambaquis menores aqui em volta, não é menor, pequenininho. Tatiana, hoje a gente está aqui para entender um pouco mais dessa relação que essa comunidade que está aqui à volta do sítio Garopaba do Sul 1 tem com esse sítio. Tu acha que hoje, né, a comunidade tem essa proximidade com esse espaço? Como que se dá? Você, enquanto uma professora, moradora aqui do local. Então, professor, eu enquanto moradora aqui da comunidade, eu percebo que o conhecimento na escola ele é fundamental. Nós utilizamos o espaço do Sambaqui para as atividades escolares aqui da rede do município, mas a comunidade ainda não se apropriou definitivamente do espaço na questão do monitoramento, na questão do autocuidado e também do marketing, do engajamento. A comunidade poderia utilizar esse monumento
como um ativo, né, para potencializar atividade econômica local, né, utilizando o maior sambaqui do mundo, que nós aqui estamos. É um monumento que ainda a gente vai continuar trabalhando para a comunidade se engajar cada dia mais e se apropriar, né, desse monumento. Não é proibido visitar esse espaço, todos podem visitar, isso é um patrimônio da União. Tá? O importante é que todos tenham a consciência de que esse espaço tem que ser preservado, né? Então, lembra que vir nesse espaço, reconhecer, usar as trilhas onde não vai ter muita erosão, tá? Então, quanto mais intacto a gente preservar, melhor. Não é proibido, tá? Mas o que a gente nunca pode fazer, e daí sim é proibido, é vir aqui, por exemplo, com moto, né, com gaiola, fazer esse tipo de esporte, que aqui é proibido, tá? Qualquer outro tipo de esporte. Então, é um espaço que a gente tem que ter respeito. Aproveitando o teu conhecimento nessa área, o que tu acha que daria para ser feito, desenvolvido para estreitar esses laços da comunidade com esses espaços? Pensando nas experiências que eu tive, né, nas pesquisas que eu desenvolvi, acredito que primeiro a gente tem que ouvir a comunidade, né? A gente tem que ter um espaço de escuta, porque tudo que envolveu a gestão desse espaço foi feito sem a participação da comunidade, sem a escuta da comunidade. Né? Ao longo de décadas isso foi feito. Trazendo isso, acho que deixa muito evidente também que muitas vezes nem o próprio poder público, que nos diversos setores aí que são responsáveis pela gestão do patrimônio, tem muitas vezes esse entendimento de fazer com que a comunidade participe desses espaços de construção de planejamento, de gestão do patrimônio e também atue de forma colaborativa, como tu colocou, né? Eu acho que a gente já pode fazer aqui, aproveitar para fazer uma meia-culpa aí, enquanto a falha, muitas vezes, desses órgãos de gestão de construir essas relações com a comunidade, né? Sim, e também levantar as memórias que estão nesse espaço, né? Porque a comunidade ela tem uma relação com esse sítio arqueológico. Pode não ser a relação que talvez a academia e os órgãos gestores esperam, mas essa relação ela existe. Então a gente precisa entender que relação é essa, que memórias são essas. Hoje a gente veio aqui no município de Capivari de Baixo. Junto com a professora Bruna, a gente veio conversar com um morador aqui da comunidade que participou desse projeto. A gente desenvolvia alguns projetos de extensão, falando sobre as pesquisas arqueológicas, devolvendo um pouco isso à comunidade, mas a Bruna foi além. Ela desenvolveu uma pesquisa de doutorado. Bruna, tu poderia compartilhar um pouco com a gente como que foi esse processo e essa participação da comunidade? Sim, Giovan. Então a proposta, né, da minha tese foi ampliar algumas ações pontuais de educação patrimonial para uma perspectiva mais integrada com a comunidade local, né? Porque até então a comunidade local, os moradores, não tinham sido um alvo direto das ações educativas, né? Então a ideia foi construir um projeto colaborativo com essas pessoas acerca da preservação, proteção e reconhecimento desse sítio arqueológico, certo? Junto com esses moradores, né? Porque até então esses moradores, eles não tinham sido ouvidos, eles não tinham sido integrados em nenhuma das ações que fizeram parte da proteção desse sítio. Olá, seu Clóvis, bom dia. Bom dia, seu Clóvis. Seu Clóvis, o senhor participou de um projeto aqui no qual envolveu a comunidade para discutir as questões relacionadas do sambaqui. O senhor poderia nos contar um pouco o que significou essa participação? Eu coloco assim, é uma oportunidade grande que a gente tem de dar valor a quem viveu aqui antes da gente. Não conhecíamos eles, mas eles tinham uma vida, um propósito, um lugar melhor para viver. E o que a gente tenta fazer hoje. Participar é o que interessa. Não adianta ficar, me isolar, você não tem nada com o problema. Enquanto a gente estiver mais aconchegado com os problemas da comunidade, como esse pessoal também, o que eles faziam, como viviam, deixaram um canto melhor, deixaram. Nós estamos deixando acabar, esse é o problema. Aqui
Daí a gente tem a peça agora às 9h30. A Semana dos Povos é um trabalho de uma vida dedicado à difusão, né, do conhecimento arqueológico. É um trabalho onde a gente intensifica, uma semana onde a gente intensifica as ações educativas e que, por mais que é cansativo, a organização, o planejamento, a execução é algo que sempre deixa a gente bem e satisfeito ao final de cada semana. E trabalhar com essas questões no evento é uma forma de integrar as discussões para as relações étnico-raciais também no ambiente escolar. Claro que aqui, num contexto fora da sala de aula, né, com metodologias ativas, oficinas, teatros que vêm sendo realizados ao longo da semana. Tudo saber. O maior quilombo daqui de Santa Catarina está sendo demarcado pelo INCRA. A arqueologia é o estudo das sociedades humanas históricas e pré-históricas com base na cultura material que elas deixaram aqui pra gente. Então, eles aprendem ao fazer algo. Então, não é só escutar e depois reproduzir ou então decorar, não. Eles estão aprendendo à medida que eles estão desenvolvendo um artefato, escavando, vivenciando algo. Então, a aprendizagem, ela acontece nesse momento, nessa integração entre teoria e prática, né? Fazer uma transposição para que, nesse contexto, as instituições de ensino, mas também a comunidade em geral, possa saber mais sobre essa pré-história, a história de longa duração aqui dessa região. Professora, a gente tem aqui na região sul de Santa Catarina sítios de mais de 7.000 anos de história, né? Então são uma cultura material muito presente aqui nessa região. Então a ocupação humana ela já está há muito tempo aqui nesse local. E a gente, para além das atividades lúdicas, as atividades no laboratório de arqueologia, né, esses trabalhos que as escolas vêm até a universidade, que é uma forma também de descolonizar o saber, né? Mas pensar o sítio arqueológico enquanto um espaço de aprendizado, né? Então trabalhar, desenvolver atividades, como que a gente pode aperfeiçoar isso? Qual a sua opinião? Gostaria de saber mais sobre esse processo. Então, né, professor Gilvan, nós somos privilegiados de estarmos numa região como essa. E essa história de 7.000 anos é a nossa história, né? E as crianças têm direito a ter acesso a essa história que é nossa. Então eu penso que seria fundamental a gente considerar a educação para além dos muros da escola. Então, oportunizar passeios, oportunizar experiências para que as crianças possam vivenciar, né, toda essa história em locos, com certeza vai gerar uma aprendizagem muito mais significativa nelas, né? E eu queria destacar aqui o direito que elas têm de conhecer a sua própria história. Professora Luciana, quero agradecer a sua participação, a sua contribuição nesse diálogo entre arqueologia e educação. Acho que é muito importante e espero que a gente avance cada vez mais aqui nessa região. Professor Gilvan, eu que agradeço e agradeço em nome assim, de toda a comunidade educativa por esse excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, né? E sobretudo por esse trabalho que não se coloca num lugar fechado à universidade, mas que extrapola todos os muros da universidade e promove esse diálogo aí com a educação básica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na minha infância, vivi uma cena que ficou marcada para sempre em minha memória. Num dia de pesca com a minha família, viemos até aqui, na Praia da Figueirinha. Naquela época, tudo aqui era deserto. Ventava muito, o céu estava aberto e o som do mar se misturava ao barulho do vento. Lembro que meu pai me chamou e fomos caminhando até o topo da grande montanha de Conchas. Com o vento batendo no rosto e o mar adiante, o mundo parecendo imenso, o meu pai me disse: "Isso tudo aqui é da época do dilúvio." Eu era pequeno demais para entender, mas aquela imagem nunca mais saiu de mim. Anos depois, já adolescente, visitei com minha turma o sítio Jabuticabeira 2. Estávamos diante de um verdadeiro sítio arqueológico, mas quase ninguém conseguia entender o que aquilo significava. Os livros didáticos não falavam e os nossos professores, por falta de informação, não podiam explicar. Hoje, depois de tantos anos dedicado à arqueologia, da graduação ao pós-doutorado, eu posso voltar a este topo e dizer com toda certeza, a meu pai e a todos que estão nos assistindo: não foi o dilúvio, foi um povo. Um povo que viveu por milhares de anos e que construiu, geração após geração, estes montes de concha.
que enterravam seus mortos, que fazia os seus rituais, caçava, pescava, celebrava a vida. Os sambaquis são testemunhos de uma longa história profunda e viva. Não são lixo, não são acaso, são territórios, são memórias. Com as análises do Stronce, a gente conseguiu perceber que, na verdade, essas pessoas que estavam enterradas ali, elas eram dali, elas eram locais. Porque não é meu, não é teu, é nosso. Então, eu creio que a preservação do sítio arqueológico, ela pode estar alinhado aos interesses dessas comunidades tradicionais, dessas comunidades também. Que a gente dizer, né, que em Jaguaruna tem o maior sambaqui do mundo. Eles tinham a cultura deles, era a maneira como eles se desenvolveram, né, no período que por aqui andaram. Nós somos feitos de história. Nós temos que conhecer a nossa história no bem para sabermos de onde vimos, porque a história traz-nos dimensões diversas. Então, assim, o meu cuidado enquanto moradora, enquanto professora, é de conscientizar, de valorizar e preservar, claro. Esse material que está aqui, né, um acervo do museu, está guardado, está protegido. De preservar elementos da sua cultura, de preservar outros elementos da sua vida nesse espaço. Então eu acho que eles eram muito inteligentes. É a história minha, a história do mundo. E essa história de 7.000 anos é a nossa história. Todos juntos conseguimos contribuir para um mundo melhor e ajudar-nos a descobrir esse caminho. É por isso que eu disse antes, né? A diversidade é a nossa condição sine qua non de sermos o que somos, né? Humanos. Este documentário nasceu do desejo de devolver essa história a quem elas pertencem, aos estudantes, aos professores, à comunidade que convive com esses sítios e que muitas vezes poucos sabem sobre o seu significado. Que este documentário ajude a despertar a consciência, o orgulho e o cuidado. Que mais pessoas passem a ver os sambaquis não apenas como montes de conchas que eles são, mas como estes grandes monumentos. Em nome de toda a equipe idealizadora do projeto, gostaria de agradecer profundamente às instituições parceiras, aos apoiadores e principalmente às pessoas que dividiram conosco os seus saberes, suas memórias e o seu compromisso com esse legado. Que essa história continue sendo contada e que ela jamais seja esquecida.